É isso aí, meus queridos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar, 20 horas e 33 minutos. Esperei aqui um pouquinho, porque estava muito pouca gente, só eu e a Regina, bem no inicinho aqui. Mas sejam todos bem-vindos, como sempre, ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje vamos estudar a mediunidade com Jesus. Olha que coisa bacana. Então, espero que vocês aprendam, que vocês aproveitem. Nossa aula de hoje é curta. Ela tem poucos slides, poucos minutos de vídeo, porque realmente é um ensinamento que nós vamos chover no molhado em grande parte dele. Então, é importante vocês prestarem bastante atenção aí. Eu já estou vendo aqui algo no chat, deixa eu ver. Boa noite, Elaine. Paz e luz para todos nós, né? Vamos lá, então, meus queridos. À medida que o pessoal for chegando, a gente vai autorizando aqui, mais gente chegando. Sejam bem-vindos. Bom, meus queridos, é importante a gente iniciar o nosso trabalho de hoje, lembrando que a mediunidade, como nós já vimos na aula passada, ela é um presente, vamos dizer assim, de Deus para nós. Por que isso? Porque nós temos na mediunidade algo extraordinário, que é uma ferramenta de trabalho fantástica, uma ferramenta de trabalho fenomenal, que nós recebemos com uma preparação do nosso perispírito, nós já vimos na aula anterior, para que a gente aqui tenha maior sensibilidade e consiga trabalhar encarnado, conversando com os desencarnados, recebendo mensagens, tendo mediunidade curadora e tantas outras modalidades. Então, é muito importante que a gente se lembre que este benefício da mediunidade que nós temos condição de carregar durante a nossa encarnação, ele nos foi dado de graça. É isso mesmo. Não existe em nenhum lugar que a gente conheça no planeta nenhuma escola de mediunidade, faculdade, pós-graduação, nada. Então, como bem diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, nós temos que dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. É muito simples. É bastante simples este ensinamento, porque nós não podemos cobrar por aquilo que nós não recebemos através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso trabalho e do nosso estudo em uma faculdade, em uma graduação. Então, é diferente de um médico. O médico, ele trabalha através da sua ciência, ele estudou, ele se preparou para aquilo, ele fez faculdade, graduação, pós-graduação e tantos outros preparos e continua fazendo estudos e mais estudos para que ele possa nos atender bem. Só um instante, por favor, porque está coçando aqui. Perdão. Então, como eu ia dizendo para vocês, qualquer um de nós é médium. A gente sente em grau menor, a gente sente em grau maior a mediunidade, mas em todos nós ela existe de uma maneira qualquer. Importante é a gente se lembrar que todos os benefícios, todos os serviços, toda a ajuda, tudo que a gente fizer através da nossa mediunidade tem que ser feito gratuitamente. Nós não podemos cobrar por ela. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui. Ninguém pode cobrar pela mediunidade. Ela nos foi dada de forma gratuita para que a gente possa... Não, mais ninguém aqui. Para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa beneficiar as pessoas que procuram as casas espíritas ou aquelas pessoas que trabalham em casa com a sua mediunidade, o que não é recomendado, mas muitos antigos, especialmente, faziam isso e eles trabalhavam de graça, faziam aquele benefício de graça. Ainda tem, hoje em dia, muitas pessoas que atendem mediunicamente nas suas fazendas, nos seus sítios, nas suas casas até, com curas especialmente, e que também fazem isso gratuitamente. Então, é muito importante a gente se lembrar disso. Não podemos jamais, jamais cobrar pela nossa mediunidade. Tá certo? Isso é um ensinamento de Jesus. Olha só. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai aos demônios, expulsai os demônios, perdão, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso está em Mateus, capítulo 10, no verso 8. Então, é importante que a gente se lembre exatamente disso. São palavras de Jesus quando esteve aqui conosco.
Tá certo? Jesus nos ensinou, ele que foi o médium por excelência, que nós temos que fazer isso. Dar de nós gratuitamente para a mediunidade. Só um minuto, meus queridos, eu vou ligar o ar aqui, que está bem quentinho. Obrigado aí pela atenção, pela paciência. Agora melhorou bastante. Gordo não pode ficar no calor, porque não dá certo. Bom, então, como eu dizia para vocês, bem-vinda aí, Maria Flávia, chegou agora. Como a gente já ia dizendo aqui, a mediunidade é um benefício que nós recebemos na forma de uma enxada boa, nova, moladinha, para que a gente trabalhe na nossa lavoura da encarnação. Mas tem que ser um trabalho gratuito, como nós recebemos gratuitamente. Jesus não cobrou nada, Deus não cobrou nada de nós pela mediunidade, tá bom? Então é importante a gente fazer isso. É uma faculdade de curar os doentes, é uma faculdade de expulsar os demônios, como Jesus fez. São inúmeros os casos de trabalhos mediúnicos de Jesus nos evangelhos. Vários casos. E em nenhum deles ele cobrou qualquer coisa que fosse. Importante isso, ele cobrou dos discípulos que fizessem a mesma coisa, que trabalhassem em favor dos necessitados, sempre sem cobrar nada, porque é assim que funcionava. Tá bom? Então, o que seria, sinteticamente, essa mediunidade com Jesus? É justamente fazer como Jesus fazia. Tá certo? Tem mais gente chegando aqui. Espera um minuto. Boa noite, Maria Flávia, mandando mensagem. Ah, sim. Que bom. Bom, meus queridos, esta mediunidade com Jesus é exatamente fazer isso que Jesus fazia. Esse dom Deus nos deu gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Olha só que importante, propagação da fé. Jesus, pois, recomendava que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Olha que coisa interessante. Quem estuda, e nós vamos estudar bem mais adiante, lá no EAD, a vida de grandes personalidades como Paulo, o apóstolo, e nós vamos ver que ele, da sua origem em Tarso, sabia fazer barracas, tendas, ele era tecelão. Então ele viveu disso depois que ele se converteu ao cristianismo, fazendo as suas tendas, trabalhando com a tecelagem, com o artesanato, ele era artesão naquela época, e era o seu meio de vida. Jamais ele se utilizou do trabalho espiritual que ele desenvolvia, das potencialidades que ele tinha, para levar alguma vantagem, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, viajava para todo lado por sua própria conta, vivendo de fazer as suas barracas, as suas tendas, e era isso que ele fazia como ganha-pão, para que ele se sustentasse nas suas dificuldades, nas suas agruras, vejam bem, tá? Muitíssimo importante que a gente se lembre disso. Certo, Jesus? Oh, meus irmãos, porque mediunidade é uma coisa santa, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a Evelyn trouxe para nós. É uma coisa santa, ela deve ser praticada dessa mesma forma. Vocês já imaginaram que coisa mais triste chegar na vida espiritual tendo usado mal uma faculdade mediúnica grandiosa que a gente teve o benefício de carregar numa encarnação? Você chega aqui com a possibilidade de curar os enfermos, curar os doentes, diversos tipos de cura você conseguiria praticar. Mas aí a vaidade subiu a cabeça e você começou a fazer tudo errado. Começou a praticar uma mediunidade financeira, começou a cobrar pelos tratamentos. Temos aí tantos exemplos, né? Recentemente tivemos aí que bombou na televisão, foi ou não foi? Pois é, então nós temos que tomar cuidado. Todos esses que usaram mal a sua mediunidade tiveram um fim difícil de vida aqui no planeta. Por quê? Fizeram mau uso dela. Então, olha que coisa interessante. O magnetizador, às vezes, além de doar o seu fluido, ele doa parte da sua saúde, mas ele não pega a saúde do paciente. Você não pode fazer dessa forma, porque a mediunidade é fruto dos seus estudos, do seu trabalho na casa espírita, que é uma casa de Jesus, mas não é para que você possa fazer uso financeiro dela ou receber benefícios quaisquer dessa sua mediunidade. Olha que interessante. Podem pôr-lhes preço, mas vai estar errado. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem direito de vender o que não é seu.
Vejam bem, como é que funciona o trabalho do médium curador? Aqui nós temos exemplo na nossa casa, do Paulo. Então vamos pensar na questão do Paulo. Quem é que faz as cirurgias? Quem é que aplica os tratamentos? Quem é que aplicava as agulhas na época que ainda eram muito usadas, no ponto exato para curar as doenças? Eu tive o benefício de receber 2 ou 3 vezes cirurgias com agulhas feitas na casa espírita e muito sucesso eu tive nessas cirurgias. Mas não era o Paulo que estava aplicando aquelas agulhas, porque ele não tem formação científica para isso. Ele não é acupunturista, ele não é uma pessoa formada na ciência humana, preparada para fazer esse trabalho. Mas eu recebi esse trabalho na casa espírita, exemplifico por mim mesmo, sem me cobrarem nada, tive um sucesso extraordinário nas cirurgias que eu fiz na casa espírita, e vocês que já tiveram essa chance podem aí atestar também, e nenhum custo pode ser cobrado. Por quê? Vamos voltar ao que está ensinando aqui. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito, então, de cobrar por eles. Os fluidos, o trabalho nas mãos do médium para aplicação das agulhas e tudo mais, não é feito pelo médium, ele é um intermediário. Quem está ali atuando, trabalhando, são os bons espíritos. Como é que você vai receber pelo trabalho dos outros? Na melhor das hipóteses, seria estelionato. Você está vendendo uma coisa que você não possui, vendendo uma coisa que não é sua. Então, olhem que coisa perigosa. Jesus e os apóstolos, pobres, como todas as escrituras nos mostram, jamais cobraram qualquer coisa pelo serviço que eles faziam. Tá bom? Vamos nos lembrar sempre disso. Porque a mediunidade, ela não é um privilégio. Ela não é um privilégio. E ela está em toda parte, muito além da doutrina espírita. Ela sempre existiu. Ela não é criação nossa. Então, fazê-la paga seria desviá-la do seu verdadeiro objetivo, da sua providência, que é uma providência divina. Tá? Então, o seu objetivo de cura, o seu objetivo de orientação, o seu objetivo de melhora espiritual, moral, material até das pessoas no planeta, ele não pode ser desviado. Nós não podemos retirar da mediunidade esse potencial. Imagine aí outro exemplo, o nosso Divaldo Franco, hoje ainda em grande produção mediúnica. Imagine o nosso Chico Xavier com mais de 400 obras escritas sem receber direitos autorais, porque as obras não eram dele. Então, olha que coisa interessante, ele chegou a ser processado pela família de Humberto de Campos e foi defendido em juízo e ganhou ação porque ele não recebia nada por aquilo e porque aquele espírito que estava se manifestando através dele já não tinha mais personalidade jurídica, então não houve como incriminar o nosso Chico por isso. Mas ele nunca recebeu por isso. Quando as coisas chegavam a ele, ele dizia, os espíritos me dizem que é assim, 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 assim. Ele tinha a humildade de reconhecer que aquilo não era conhecimento dele. Os espíritos me ensinaram que é assim que funciona isso, é assim que funciona aquilo. Então, um exemplo extraordinário de uso da mediunidade com Jesus. Vamos nos pautar nisso. Tá? É muito importante que a gente se lembre. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é egoístico, olha que bacana, e sabe quão pouca coisa se faz mistério para que eles se afastem, olha que aí, ó, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à sua disposição. Olha, gente, que absurdo seria isso. Pensem que absurdo seria vendermos a nossa mediunidade confiando em que um grande espírito estaria ali conosco, nos propiciando maravilhas para que a gente encantasse os outros e, encantando os outros, angariássemos dinheiro, fama e outros benefícios materiais. Os espíritos não são funcionários nossos. Eles não trabalham para nós, eles trabalham para Jesus. Eles não estariam aqui se prestando a esses trabalhos menores que a gente vê aí em muitos lugares sendo praticados. Com certeza, bons espíritos não estão ali. Tá? Aquele médium não está sendo bem orientado espiritualmente, não está sendo bem conduzido espiritualmente naqueles trabalhos que ele executa. Tá bom? Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo importante que a gente se lembre disso. Tá? Outra coisa, não são só os médios que exigem alguma remuneração fixa, tá? Que você pague financeiramente
por aquele trabalho. Existem outros benefícios que ele pode receber, tá certo? Não só em ganhos materiais, mas em ambições de toda sorte, políticas, ambições de prazeres mundanos e tudo mais. Então, essas esperanças materiais, essas coisas materiais que os médiuns, às vezes, crescem os olhos em cima daquilo, e aí eles mistificam, porque os espíritos não o estão orientando, usam hoje os recursos eletrônicos para conseguir e-mails, de falar bonito, como falava um grande personagem quando esteve aqui encarnado, para que ele possa imitar. Então, é um belo trabalho ali artístico, se a gente puder dizer assim, um belo trabalho de um ator, mas não um belo trabalho mediúnico com toda e a mais absoluta certeza não. Tá certo, meus queridos? Então, nós temos que lembrar disso. No trabalho da Evelyn, ela nos fala isso com todas as propriedades possíveis. A mediunidade é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, cuja perenidade ninguém pode contar com ela. Então, pensem bem. Se você está fazendo mau uso da mediunidade, se você está trabalhando errado com a mediunidade, ela pode ser retirada. Você pode perder a sua conexão, a sua sintonia. Estava caminhando pelo caminho errado. E aí foi retirada a condução que te levava por aquele caminho errado. Para que você, de uma certa forma, e isso é um grande benefício da providência divina, para que você, que estava cavando um buraco muito maior para você, estava aumentando os seus erros com a providência divina, que você que estava aumentando o seu prejuízo, naquele momento, ao ter a sua mediunidade retirada, por um benefício, um acréscimo de bondade divina, você para esse processo, porque você vai parar de fazer coisas erradas, já que você perdeu a sua ferramenta de trabalho deturpada. Então é importante que a gente se lembre disso. A mediunidade não é uma arte. Importante a gente se lembrar isso. Ela não é um talento que você tem. Ela é orgânica, você veio com ela, mas ela não é um talento seu. Você apenas possui aquela sintonia para executar a arte, para executar o talento dos espíritos, dos bons espíritos que vêm trabalhar com você. Então, ela não pode ser uma profissão sua. Ela não pode ser o seu ganho de vida, o seu meio de vida, o seu ganha-pão. Ela não funciona assim. Não é para isso que ela serve, não é para isso que ela se presta. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Você não é médium? Então você tem ali uma pessoa que vem se consultar com você, você é o médium, mas quem está fazendo o trabalho são os espíritos, que estão passando através de você, intermediário, o que você deve passar em orientação para a pessoa que você está atendendo. Então você não é. Você está, naquele momento, transmitindo aquilo, mas aquilo não é seu. Então, lembremos muito disso, tá? Não há no mundo, e isso é extremamente importante, mais um exemplo do Chico, não há no mundo nenhum médium capaz de obter qualquer fenômeno espírita na hora em que ele quer. Isso é importantíssimo a gente se lembrar. Muito importante. O Chico dizia que o telefone só toca de lá para cá. O que quer dizer que não adianta você tentar fazer uma evocação, chamar um espírito qualquer para que ele se manifeste, que ele não vem, se não houver extrema necessidade espiritual para que isso aconteça. Então, nem o Chico, nem o Divaldo, nenhum desses grandes espíritos que estão aqui atuando, encarnados na mediunidade, né? O Chico já se foi, deixou o Divaldo trabalhando conosco aqui, o Newton Stuck, tantos outros inúmeros médios, grandes médios que nós temos por aqui, trabalham com o que os espíritos têm para passar. Nenhum deles tem a capacidade de, por si só, evocar o espírito de fulano, ou de ciclano, ou de beltrana, e fazer ali a comunicação, e ela ser uma comunicação verdadeira. Isso pode acontecer, sim, não tenho dúvida, mas vai ser mistificação, vai ser fraude, porque isso não é possível e é exemplificado por todos os grandes médios, inclusive o Chico dizia isso para nós, tá bom? Então a Evelyn deixou lá 3 imagens para que a gente se lembre que a mediunidade tem que ser gratuita, 100%. Como ela gastou ali o seu talento para colocar lá o Wi-Fi, sem fio e sem senha, de graça.
Então, a mediunidade é um sinal gratuito que a gente recebe, tem que ser passado gratuitamente, e aí sim nós vamos estar no caminho de Jesus, nós vamos estar recebendo o benefício do trabalho feito dentro dos moldes que Jesus espera de nós, tá certo? Tem lá um baita de um puxão de orelhas do Emmanuel para nós, que a Evelyn trouxe também, né, que diz que a responsabilidade do médium é grande. Eu diria que ela é imensa, enorme, muito, muito, muito grande. Porque daquilo que nós recebemos, nós vamos ser cobrados. Gente, nos lembremos disso. Quem muito recebeu, muito será cobrado. Na proporção do que nós recebemos, nós seremos cobrados. Então, se você tem a mediunidade, você recebeu a mediunidade para trabalhar com Jesus, dentro de uma casa espírita séria, dentro dos preceitos de Kardec, se você faz mau uso dela, você vai ser cobrado na proporção do mau uso que você fez e do desperdício daquele recurso divino que você recebeu. Então, vamos lembrar muito disso. Emmanuel nos traz isso com bastante proficiência. Faz-se necessário que busquemos cumprir com severidade e nobreza as obrigações, mantendo a nossa consciência serena. Olha só, trabalhando no bom trabalho, lutando o bom combate, nós teremos a nossa consciência serena, se não quisermos tombar na luta. O que seria, com as nossas próprias mãos, atrapalhar as nossas flores da esperança e as dos outros, que vão ali confiar na nossa mediunidade falsa, na nossa mediunidade mal gerida, na nossa mediunidade cheia de animismo. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. Vamos confiar numa felicidade superior, porque é só lá que ela é possível. Tá? Nós já vimos na classificação dos mundos. Só seremos realmente felizes em mundos felizes, em mundos superiores. Então, aqui nós estamos preparando o nosso futuro para que a gente vá adiante, tá certo? E nós só vamos alcançar essa felicidade se a gente fizer isso direitinho. Nós, exercendo a mediunidade, temos que renunciar a nós. Renunciar à nossa personalidade, aos nossos desejos, aos nossos anseios, para que a gente possa trabalhar pelos outros. Importante que você esteja dentro da casa espírita, no seu trabalho, na sua tarefa, que seja na mediunidade, que seja na portaria, que seja na biblioteca, que seja recebendo as pessoas no salão e distribuindo para as diversas funções que a casa tem, ou que você seja o médium que vai atender aquelas pessoas, ou que você esteja fazendo uma palestra lá no salão para levar o ensinamento, o conhecimento da doutrina às pessoas, não importa a sua função, mas que você exerça aquela função em benefício dos outros. Que você pense ali, estudei, preparei-me, me montei todo para vir aqui, pensamento limpo, todo o preparo que eu fiz para a reunião, e estou aqui à disposição de Jesus para fazer o melhor possível para os outros. Sempre tem que ser assim, senão a gente não vai conseguir seguir o exemplo de Jesus. A mediunidade foi demonstrada para nós por Jesus. Kardec perguntou na questão 625, quem foi o maior exemplo, o espírito mais perfeito, o exemplo mais próximo da perfeição que já passou por aqui? É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos, Jesus. Então é importante que a gente se lembre, questão 625, ele é o guia, ele é o modelo da humanidade, sem dúvida, porque até nisso ele foi ótimo. Passou por aqui, nos ensinou tudo, passou por todas as agruras e toda a história que a gente já sabe dele, tá? Para nos mostrar como o mais perfeito modelo, o maior exemplo que nós podemos ter, que a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Porque é a lei do amor, a lei da caridade, a lei do desprendimento material, é a lei daquele que veio aqui se entregar para que os outros pudessem crescer a partir do exemplo dele. Então, muitíssimo importante, muito importante que a gente se lembre disso. Se ele foi o mais puro que já passou por aqui, o exemplo maior que já passou por aqui, viveu na pobreza, trabalhando para a sobrevivência, e todos os seus discípulos também, porque nós poderemos fazer de forma diferente. Né? Então, muito importante isso. Tá? Porque se a gente for ver qual a verdadeira definição da mediunidade, ela é assim. Olha só. A missão mediúnica se tem
os seus percalços e as suas lutas dolorosas é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Somos nós. Chico dizia que ele era um cisco de Deus, imagina nós. Então é importante a gente se lembrar, todos podemos chegar lá e vamos chegar lá. Vamos, com certeza. Demore um pouco mais ou demore um pouco menos, cada um de nós temos um tempo, mas se nós vamos melhorar, nós vamos melhorar. Então é muito importante que a gente cumpra o nosso programa reencarnatório, que a gente cumpra os princípios evangélicos que ele veio trazer para nós, que a gente evolua, que a gente alcance a nossa vitória espiritual. A vitória física, ela vai ficar por aqui. Quando a gente desencarnar, vamos deixar tudo por aqui. É importante a gente se lembrar disso, tá? Muitíssimo importante. A gente se lembre, nós não viemos aqui com nada, não vamos levar nada daqui do planeta, então o que a gente fizer nesse intervalo entre a chegada e o retorno à vida espiritual é o que nós vamos levar de benefício para lá, em benefício moral, em benefício ético, material não. Então vamos pensar nisso com bastante critério, com bastante carinho, recalcular as nossas rotas, igual a Evelyn deixou para nós ali, tá? Importantíssimo. Tá bom, meus queridos? Estamos indo aí tranquilos? Deixa eu ver o chat aqui. Vamos lá. Peraí que o meu mouse morreu aqui e já ressuscitou. Interessante que nesse documentário da Netflix, A Vida Após a Morte, a mediunidade é usada como profissão e os cursos são pagos também. Que tipo de espírito acompanha estes médios, não? Pois é. Eu fiquei até curioso de assistir, não assisti o documentário. A Sayonara viu, começou a ver e me disse que havia exatamente isso que você está dizendo aqui para nós. Ela me disse mesmo que havia esse uso indevido da mediunidade lá. Eu achei isso lamentável, mas não assisti não. Uma hora eu vou ver se eu assisto, para depois a gente fazer um comentário. Que tipo de espírito acompanha o médium, é o que você está dizendo aqui? Com certeza não são os bons espíritos, eles não se prestam a essas tarefas, nós já dissemos agora há pouco, tá? Vocês já imaginaram qual é o espírito que acompanha? Exemplo também, o Paulo nos seus trabalhos de cura lá no centro. Imaginem se ele começar a cobrar pelos seus trabalhos de cura. Vocês imaginam que na sua grande humildade, no seu amor imenso, irmão João, irmão Venâncio e todos os outros que trabalham nessa grandiosa equipe espiritual, vocês acreditam que eles continuariam ajudando o Paulo a fazer trabalhos fantasiosos na casa espírita? E é o que acontece. Na maioria dos casos, a pessoa se deslumbra e se perde dentro da mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho extraordinária. É uma propriedade que nós temos encarnados aqui de desenvolver um trabalho útil, um trabalho grande dentro da seara do Cristo, em benefício dos outros. Quantos irmãozinhos estão aí sofrendo com suicídio, com desencarne precoce de outros familiares, né? E com tanta dificuldade que as pessoas têm, crianças que nascem e já desencarnam imediatamente, sofrimento da família, por um nenenzinho que acabou de sair da barriga da mãe e já desencarna. Então isso sem o trabalho nosso na casa espírita de orientação, de auxílio, de passe, de reequilíbrio das pessoas, imaginem como estaria a nossa humanidade, a quantidade de sofrimento que nós teríamos por aí. Então, muito importante a mediunidade. Extraordinária ferramenta de trabalho, não pode ser desperdiçada. Não pode. Então, como nós dissemos agora há pouco, que a Evelyn trouxe para nós, e agora há pouco nós falamos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. É simples assim. Tá? Vamos agir com correção, com critério, fazer as coisas certas, aprender, né, nos diversos cursos a fazer a coisa certa e agir com Jesus, conforme Ele espera de nós. Porque fora disso, nós vamos ser cobrados com a mais absoluta certeza. Vocês podem ter certeza mais do que absoluta, que nós vamos ser cobrados. Então é necessário que a gente melhore a nossa conduta para que tudo isso funcione da forma que Jesus espera de nós. Mostram a existência da vida após a morte, mas de uma maneira muito distorcida de Kardec. Com certeza, foi o que ela me disse, Maria Flávia. Ela me disse exatamente isso, tá? Então, como eu disse para vocês, mesmo o médium sob excelente assistência espiritual não deve descuidar da própria vigilância, porque ele pode ter interferência, tá? Lembrando sempre de que é uma criatura humana, o médium.
sujeita a oscilações vibratórias, a pensamentos, desejos inadequados. E aí, olha só, você está ali bem assistido, muito bem assistido. Mas você se descuida, você permite, em alguns instantes, a perda da sua sintonia. E aí pensa se você está fazendo ali a aplicação de uma agulha, ou a aplicação de um passe, ou a aplicação de um tratamento fluídico complexo, e você, naquele instante, começa a pensar de forma inadequada num jogo de futebol, ou em uma festa, ou em alguma outra coisa, você perde a sua sintonia, perde a conexão com os irmãos espirituais, que não estão aqui para isso, em definitivo. Como é que vai ficar o atendimento que você está fazendo? Olha que coisa grave, tá? Então é muito importante que a gente se lembre que Jesus é por nós sempre, mas nós temos que estar com Ele, em sintonia, tá? Outra coisa que a Evelyn trata, e nós já estamos caminhando para o final aqui, é que na sua esmagadora maioria, os médiuns não são missionários, tá? Na acepção do termo. Nós, na mediunidade, estamos aqui porque somos almas que fracassamos. Olha que coisa grave. Então, a mediunidade é para nós uma ferramenta que a providência divina nos dá na sua infinita bondade para que a gente conserte as coisas que nós erramos. São almas que fracassaram desastradamente. Olha que coisa grave. Que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. E que resgatam agora, sob o peso dessas dificuldades todas que a mediunidade sempre traz com ela, o passado que a gente deixou para trás, obscuro. E olha só, vamos perder, com o mau uso da mediunidade, essa chance absurda que Deus está nos dando. Tá? Então, o que acontece? O dom da mediunidade, ele nos foi dado para isso, para que a gente melhore. Só virar aqui uma tela. Para que a gente consiga acertar as nossas contas com a lei divina e que a gente consiga ajudar os outros. Tá? Porque não é só você deixar de praticar o mal. Você precisa consertar o mal que você fez e praticar o bem, para compensar na balança aquilo que você havia feito de errado. Então, é muito importante que a gente faça isso. O médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, olha que bacana. Este, sim, é um médium que vai vencer na sua encarnação, que vai levar adiante a sua vida física com uma baita de uma mediunidade produtiva. Isso é que é importante. Produtiva na seara do Cristo, como Ele espera de nós, como Ele quer que a gente faça. Tá? Então, é muito importante que a gente exerça a mediunidade com Jesus dessa maneira. As minhas telas estão virando aqui, preparadas aqui, estão virando errado. Então, gente, é muito importante que a gente se lembre, parou de funcionar, que a gente se lembre que uma das primeiras necessidades do médium é se evangelizar. Precisa conhecer o evangelho, precisa ter os princípios evangélicos dentro dele, para que ele seja uma boa ferramenta para aquele espírito que vem se manifestar, por exemplo, através dele, e sinta dentro daquele corpo que está sendo emprestado os bons fluidos que o evangelho tem a oferecer, os bons ensinamentos que o médium tem dentro dele, que vai repassar fluidicamente para esse espírito, que às vezes está num sofrimento atroz e recebe ali aquele jato de bondade, aquele jato de coisa boa que o médium pode passar para ele. Lembre-se, o médico é um grande banco de dados. Quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, melhor será a sua conexão, melhores serão as suas comunicações. Então é importante que a gente se lembre disso, tá? É extremamente importante que a gente se lembre disso. Aí tem aqui no Livro dos Médiuns, também, capítulo 14, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Você não está ali para isso. Você está ali para trabalhar para Jesus, para ser um intermediário bom naquela tarefa, e executar aquela tarefa da forma mais brilhante possível, vamos dizer assim, da forma melhor que você possa. Porque é essa a sua função, é essa a sua missão como intermediário, tá? Que essa coisa seja bem feita. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa.
Porque a recompensa é espiritual. A vitória aqui no planeta, ela é fugaz, ela some. O que você vence aqui, ele desaparece. O ouro fica tudo por aqui. A glória vai ficar por aqui. E o que você vai levar para a vida espiritual? Coisas bem feitas. Quando você chega lá, ninguém vai perguntar o seu nome, de que família você era, de onde você vem, mas vão querer saber quanto bem você fez, quanta coisa boa você conseguiu fazer para os seus irmãos, quanto benefício você levou aos seus irmãos do caminho. Esta é a nossa missão. Então, quando nós chegarmos na vida espiritual, ninguém vai querer saber se você era da casa espírita tal ou qual, mas vão olhar no nosso histórico, que está lá, anotadinho, vão olhar no nosso histórico as tarefas que nós cumprimos em nome de Jesus, se foram bem feitas ou não. Então é importante a gente se lembrar disso, gente. Nós vamos ser cobrados exatamente pelo que nós fizermos ou não. Então a mediunidade com Jesus, ela demanda isso de nós. Deixa eu ver o chat aqui. Mediunidade e caridade, né, Maria Flávia? É isso mesmo. Então é importante a gente se lembrar. Olha aqui, Emmanuel, mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos. Olha só. Porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Então, olha só. Se você fizer um bom uso, você vai ser recebido com as asas do bem. Se você fizer mau uso da mediunidade, olha que coisa terrível. Você vai ficar agarrado no mal, algemado no mal, porque você não foi um bom aluno. Você não aprendeu a exercer bem aquela tarefa pela qual você clamou quando veio para cá. Quando a gente reencarna, a gente se prepara para isso. O nosso perispírito é preparado na vida espiritual para que, ao se unir ao corpo físico, material, eles dois juntos possam construir condições para que, nesta próxima encarnação, aquele espírito tenha as propriedades, as faculdades e as ferramentas necessárias para a sua evolução. Então, se a gente faz isso na vida espiritual, chega aqui, mete os pés pelas mãos e faz tudo errado, vamos estar algemados ao mal. Porque aquele das outras vidas passadas, aquele mal que a gente fez lá atrás, nós que tínhamos agora a condição de cortar aquele mal e de começar a praticar o bem, acertando as nossas contas com a justiça divina, nós vamos levar mais tempo, mais uma ou outra, ou várias encarnações para que a gente conserte aquilo. Então vamos lembrar muito disso, tá? Porque o mundo é uma oficina, o corpo é a ferramenta, a existência física é a oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir. Emmanuel. Então é importante a gente se lembrar disso. A mediunidade é um caminho para que a gente melhore, tá? É o caminho. Então amor mais instrução é igual à educação do espírito imortal. Nós temos que lembrar disso, gente. O nosso espírito é que é imortal. A nossa vida física vai ficar toda aqui. Tudo isso que a gente está construindo de louros e glórias vão ficar aqui. Então, se você se fia nisso, se você funda a sua vida, pauta toda a sua atuação por aqui receber o seu benefício, bacana. Mas a hora que você chegar do lado de lá, você já recebeu aqui o seu pagamento. Lá você não vai ter nada. Então, é interessante a gente pensar nisso. Se você viveu a sua vida para receber glórias aqui encarnado, você vai chegar na vida espiritual vazio. Porque tudo que você recebeu em vida. E aqui em vida você gastou ou não. Mas lá na vida espiritual, esses recebimentos não são válidos. Então é necessário que a gente se lembre disso, porque lá eles não vão funcionar. De forma nenhuma você vai ter algum benefício por ter recebido anéis e joias e colares e ouro e pedras preciosas que lá não tem valor algum. Tá? Então é muito importante a gente se lembrar disso. Tá certo? Quase finalizando aqui. O exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana, na Terra. Joana de Ângeles.
Então, olha que coisa extraordinária a nossa Joana traz. Que ensinamento fantástico, tá? Então, nós temos que trabalhar pela caridade. E a caridade, ela pode ser espiritual, ela pode ser moral, até material, se você tiver condições para isso, tá? Pratique a caridade em todas as possibilidades que você tenha. Em silêncio, tá? Sempre trabalhando como Jesus nos ensinou, que a sua mão direita não veja o que a esquerda fez. Porque a mediunidade com Jesus, ela é assim, dedicação, trabalho no bem, trabalho para o próximo. Quantos exemplos nós temos aí de grandes personalidades, grandes espíritos que estiveram por aqui, pelo planeta, trabalhando com Jesus, por Jesus, dentro da mediunidade. A Joana de Anjos é um grande espírito que aí, ajudando o Divaldo, vem fazendo um trabalho extraordinário. Emmanuel também já passou por aqui. Tantos outros, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, o Chico Xavier, e tantas personalidades nós temos que fizeram isso. Mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviços aos semelhantes. Nenhuma dúvida nisso, meus irmãos, nenhuma dúvida. Tá? Então é importante que a gente se lembre disso. A mediunidade com Jesus é o trabalho com Jesus. A mediunidade com Jesus liberta, ela edifica, ela promove. Não tem nada mais gostoso, mais satisfatório do que você chegar do trabalho, espírita em casa, e ter aquela sensação de alívio, de paz, que você levou aos outros, naquele momento lá na casa espírita. E a hora que você sente o retorno daquilo para você, na forma da gratidão daqueles que foram atendidos, na forma da satisfação daqueles que foram embora felizes por uma palavra, às vezes, que você deu, isso não tem preço. Você vai sentir aquilo, aquela alegria, aquele sentimento fantástico de você ter feito algo no caminho certo, do bem. Então é importante isso, porque a mediunidade com Jesus é a porta de intercâmbio com o mundo espiritual, trazendo à humanidade sofredora a chuva de bênçãos que os benfeitores proporcionam a todos. Então é importante a gente servir para isso. Imagina você segurando esse chuveirinho para que as bênçãos sejam espargidas sobre todos. Vocês já imaginaram que bacana? Que sentimento gostoso, não vai ter nem dor no braço de ficar segurando aquele chuveirinho, porque os amigos espirituais vão estar te amparando aqui, porque você ali naquele momento é um trabalhador do Cristo em plena atividade, numa tarefa extraordinária de edificação. E para finalizar, a frase espetacular do Kardec: fora da caridade não há salvação. Em todos os seus âmbitos, a caridade tem que ser praticada. O espírita tem que ser caridoso, tem que trabalhar com essa ferramenta que é a caridade. Em qualquer situação, tá? Se você está numa casa de atendimento, a caridade do ouvido pode ser extraordinária para uma pessoa que precisa falar, que às vezes está ali fechada com um problema que ela não consegue pôr para fora. Às vezes ela está sofrida com aquela situação e ela é uma pessoa tão reprimida que ela não consegue falar. Mas ela chega em você e você ouve. Aí no final você dá um ombro para ela chorar, chora junto com ela. Você não tem o que falar, chora com ela um pouquinho. Ela vai se sentir tão bem e você melhor ainda. Então, são várias as maneiras que a gente tem para seguir Jesus dessa forma. Tá bom, meus queridos? Alguma dúvida aí? Meus caros, mediunidade, eu recebi um coraçãozinho aqui no chat. Quem mais? Tem mais alguma coisa a dizer? Manifesta aí, meus queridos. Eu já mandei para vocês lá no nosso grupo o material da próxima aula, Fundamentos, Finalidade e Provas da Reencarnação. Que é o nosso trabalho da próxima aula, tá certo? Então, já passei para vocês. Mais algum assunto aí que vocês queiram perguntar? Alguma coisa sobre o assunto? Alguma questão? Mandem aí no chat, já são 21h17. Nós já temos o nosso material passado todo revisado, né? Fazer revisão da Evelyn é difícil, porque o trabalho dela é muito apurado, mas a gente sempre tem uma palavrinha a mais para passar para vocês, né? E eu fico feliz se vocês estão quietinhos, porque não tem dúvida. Fico triste se vocês estão quietinhos, porque tem dúvida e não estão querendo me falar. Mas eu estou às ordens. Vamos aí, então, encerrar, gente? Alguém que queira falar alguma coisa? Foi uma das melhores até hoje. Gratidão sempre. Oi, Ilane, que bondade a sua para comigo. Muito obrigado, fico muito feliz mesmo
É uma alegria, olha, vocês não têm ideia. O tanto que é gostoso a gente fazer isso e receber uma mensagem dessa, dizendo que a aula foi boa. Fico feliz demais, muito bom eu poder ajudar vocês em alguma coisa, complementando o que a Evelyn falou. Fico muito satisfeito, tá certo? Gratidão nossa também pela presença de vocês. A gente fica muito feliz. Vamos encerrando então, já que estão todos aí satisfeitos, pelo que parece. Que Jesus nos fortaleça a todos, que Jesus consiga entrar no nosso coração como Ele quer entrar e que a gente perceba que Ele já está lá conosco, nos intuindo, levando adiante ali o nosso espírito para que a gente evolua, tá certo? Eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Fiquem com Jesus, que tenham todos uma semana feliz, uma semana de progresso, de evolução, de muita paz e de muita luz. Obrigado, fiquem todos com Jesus. Grande abraço a todos, beijo no coração e até a próxima.